O trabalho é uma prática transformadora que torna possível a sobrevivência do ser humano. Por meio do produto do seu trabalho, o ser humano se percebe agente de um projeto elaborado e conduzido por ele e pela sociedade. Além disso, ele reconhece sua condição de dependente da natureza e constrói a partir dos recursos dela o ambiente em que vive. Empiricamente falando, o trabalho é a aplicação de conhecimentos e habilidades construídos por fatores econômicos, tecnológicos, culturais, políticos e sociais. Ele é determinado por estruturas ambientais constituídas de valores, relações de poder, significados e conhecimentos. E tudo isso implementa a sua institucionalização, que é facilmente observada nas diferenças produtivas entre as sociedades. Sociedades constituídas de comunidades mais simples e geralmente autônomas são limitadas ao uso de tecnologias e apresentam práticas intuitivas de trabalho com uso de grande esforço físico. Por outro lado, sociedades mais complexas apresentam sofisticado desenvolvimento tecnológico e práticas de trabalho altamente dinâmicas. Vamos fazer agora uma breve viagem no tempo. Durante a Idade Média, o trabalho não era visto separadamente das atividades familiares e sociais, pois, devido à forma como a sociedade da época era estruturada, o homem não poderia vender a sua força de trabalho, mas sim trocá-la. No entanto, com o fim deste período e o advento da mais-valia, o trabalho foi transformado em mercadoria, possuindo extrema importância nas sociedades humanas e, logicamente, no comportamento humano. Porém, apesar da luta de classes ter tido início anteriormente ao feudalismo, foi só após o seu fim que a forma de exploração se modificou radicalmente e o homem pôde mercantilizar seu trabalho. Dessa forma, as mudanças ocorridas nas estruturas sociais de produção visou libertar o homem do trabalho servil e possibilitá-lo trocar sua mão de obra por um determinado valor. O trabalho hoje em dia é uma tarefa realizada de maneira alienada, sendo que o objetivo da sua institucionalização é exatamente esse: criar padrões de comportamento a serem seguidos no fito de controlar corpos, de modo que este controle pareça natural, e assim o indivíduo se torne alheio às suas próprias ações sem perceber. O trabalho interfere e determina o comportamento humano, principalmente quando não se observa os dois fenômenos de maneiras separadas. Por isso apresentarei agora alguns pontos que merecem ser discutidos acerca do trabalho no contexto social atual. Primeiro, os valores de uso de cada objeto produzido pelo homem, acrescentada à divisão do trabalho, geram um novo valor, o de troca. Este valor é importante para o estabelecimento de relações comerciais que geram um interesse na exploração do trabalhador. Segundo, para que haja mercadoria, é necessário que haja divisão de trabalho. Se todos produzissem tudo, não haveria necessidade de troca. Essa divisão cria uma classe de comerciantes com a função de distribuir as mercadorias entre os consumidores. Logo, todo indivíduo depende da produção de todos para que suas necessidades e desejos sejam atendidos. Terceiro, o trabalho diz respeito à única parte do sistema produtivo possível de ser explorado para gerar mais lucro, já que ele é vendido como uma mercadoria qualquer e tem valor a partir do custo de sua produção. Quarto, o advento do capitalismo teve seu nascimento com o surgimento da maquinaria. O trabalho foi transformado em mercadoria, gerando mais-valia, como consequência de necessidade de aumentar o rendimento do trabalhador e diminuir o tempo de produção, mas, claro, sem diminuir as horas trabalhadas. A inserção do maquinário na produção tem como objetivo fragmentar essa produção humana e cada trabalhador realiza uma tarefa específica, porque quanto maior a divisão, maior a produção, maior o lucro e menor o tempo gasto. Quinto, o lucro pela exploração do trabalhador aumenta as desigualdades sociais. Nesta lógica, o trabalhador é explorado pela produção, permanecendo na mesma classe social, e o dono das manufaturas lucra exacerbadamente sobre o trabalho explorado. Inclusive, o explorador ainda pode investir em diferentes mercados e inovação nos produtos, desenvolvendo ainda mais seu capital e usando ainda mais o trabalhador como mera massa de manobra e não um dos protagonistas do resultado final do processo produtivo. Essa estrutura representa a forma violenta como o sistema se apropria do trabalhador a partir do seu trabalho, ou se apropria do seu comportamento para instituir regras sociais. Trazendo agora a discussão para a área da psicologia, vale ressaltar que ela se desenvolveu enquanto ciência durante a Revolução Burguesa, época em que o poder herdado deu lugar ao poder adquirido, o qual se sustentava com base no controle da força produtiva humana na linha de produção.
O homem vendia sua capacidade de transformação da natureza pelo salário. Assim, a psicologia é produto direto da transformação do homem em mercadoria, ao mesmo tempo que, como produto da divisão social do trabalho, reproduz e impulsiona a mesma divisão. No entanto, estudando e compreendendo o homem em vários aspectos, como um ser inserido em um sistema laboral institucionalizado, ela pode servir de mecanismo paliativo na relação empregador-empregado.